Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 22 de fevereiro, hoje nós celebramos a Cátedra de São Pedro. Somos a Igreja Peregrina, irmanados em Cristo, que é a cabeça de todo o corpo. A Cátedra de Pedro é o sinal da autoridade de Cristo fundamentada no serviço do reino. Ele instituiu a Pedro como ministro de sua Igreja. A importância ou primado é o serviço feito na caridade e na missionariedade. A partir de Pedro, todos os que o sucederam são herdeiros do mesmo mandato de Cristo. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A escolha de Simão se dá por dois fatos. Simão era um dos mais antigos, era um dos mais velhos. Simão era aquele tipo de pessoa que tem um espírito de liderança. Ele pega, assume a frente da coisa e vai. Essas características de Simão levaram ele a se tornar, entre aspas, entendamos bem, o líder dos apóstolos, o líder dos discípulos. Se nós observarmos os momentos importantes da trajetória de Jesus, Simão Pedro está. Ele, Tiago e João. Lembro que Tiago e João, Simão e André eram sócios. Eles trabalhavam juntos no barco. Outro aspecto interessante, como eu falei, nos momentos importantes, Transfiguração, Getsêmani, em outros momentos, Tiago, João e Pedro estão presentes. Portanto, provavelmente os três eram aqueles mais chegados a Jesus. O texto de hoje é o texto no qual a igreja olha como o primado de Pedro, a questão da entrega das chaves. Só que nós devemos lembrar de uma coisa muito importante. O maior tem que ser o menor. Aquele que quiser ser o líder, ele tem que se tornar o servidor de todos. Lembremos da passagem do lava-pés, em João 13. Se eu, que sou o vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o primado de Pedro se dá na caridade. Pedro é aquele que tem que se colocar a serviço dos irmãos. Tanto que no capítulo 21, o apêndice de São João, nós vamos ver justamente isso. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Quem eram estes? Eram os amigos de Pedro, eram os discípulos. Em outro momento, eu expliquei para vocês que os gregos definiam o amor em 3 dimensões: eros, filia e ágape. O eros tem cunho sexual. O filia é o amor de irmandade, é o amor entre amigos, o amor entre familiares, o amor entre pais e filhos, da onde, eu volto a dizer, vem a palavra filiação. E o amor ágape. Simão Pedro amava Jesus quando o negou,
mas não o amava com ágape, amava-o com filia. Por isso que é um amor com condições. O amor ágape não tem condições. Ele não exige condições. Eu amo a pessoa porque ela tem que ser amada, porque ela é uma filha de Deus e eu tenho que amá-la, porque é o mandamento que ele nos deixou. Jesus, nesse diálogo com Simão, tu me amas mais do que os teus amigos? Na verdade, está querendo fazer com que Pedro passe do amor filia para o amor ágape. Porque somente com o amor ágape ele poderá, entre aspas, chefiar a igreja, tomar conta do rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Somente Pedro, amando com ágape, ele será capaz de apacentar as ovelhas e os cordeiros do rebanho do Senhor. Portanto, hoje a cátedra de Pedro nos leva à reflexão da primazia do amor ágape, do amor serviço. Aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor. Nós devemos nos colocar a serviço um dos outros. É isto que a cátedra de Pedro nos chama à reflexão. Pedro é o primaz na caridade, na missão da igreja de evangelizar. Portanto, o mandamento do amor, ele deve ser aplicado a partir da cátedra de Pedro. E Pedro fez isso. A partir deste momento em que há esse diálogo entre Pedro e Jesus, ele faz a passagem para o amor ágape e se torna aquele que é capaz de apacentar o rebanho do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que esta festa de hoje, a cátedra de Pedro, sempre possa nos levar a esta reflexão. Nós somos chamados no amor a cuidar uns dos outros, como Simão também foi. Que possamos fazer isso na nossa vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.